Boa noite, bom dia, boa tarde aos meus amigos do meu canal Padre Marcos dos Santos. E nós vamos meditar o Evangelho hoje, quinta-feira, mas eu já vou divulgando o Evangelho da liturgia do domingo, 22º domingo do tempo comum, ano C. Então vamos lá, vamos lá. Vamos escutar a palavra de Deus. O Senhor, Ele seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Está no capítulo 14, versículo 1 e versículo 17 ao 14. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a este. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem para mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante dos convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso será para ti uma recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa da ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos este evangelho tão bonito, tão lindo, que está no João capítulo 14. E aqui vem nos dizer uma coisa que Jesus, vamos entender o contexto do evangelho. Jesus foi convidado para um banquete, como está nos dizendo justamente o evangelho, para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então alguém muito importante. E Nosso Senhor começou a observar como que se movimentava as pessoas nesse jantar, nessa comida, nessa festa. Geralmente eles se sentavam em divãs em formato de U, como se fosse uma mesa em formato de U. E na cabeça desse divã, dessa rede de almofadas, nós estamos aqui falando da forma oriental de comer, ficavam os convidados mais proeminentes, ficava o anfitrião, dono da festa. E aí Nosso Senhor, ele vem contar uma parábola, porque ele vai observando que as pessoas vão procurando os primeiros lugares. As pessoas vão procurando lugares de destaque para terem uma validação social, um reconhecimento diante de toda a sociedade. E Nosso Senhor vem dizer assim: olha, quando tu fores convidado para uma festa de casamento. Então, a partir daquela realidade, Jesus vem ensinar uma outra realidade, do qual nós devemos procurar viver. Quando fores convidados para uma festa de casamento, não procure os primeiros lugares, porque pode ser que venha alguém mais importante do que tu. E aí o dono da festa vai dizer assim para alguém que chegou mais importante: amigo, vem para cima. E você vai se sentir humilhado. E você vai ter que ceder seu lugar para essa pessoa que é mais importante que você. Então senta no último lugar, porque aí vai que a pessoa, vendo você, que gosta de você, vai dizer: olha, vem para cima, vem mais para perto de mim. E você, contrapartida, vai ser honrado diante de todos. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte: olha, porque os últimos serão os primeiros, e os humilhados serão exaltados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus vem dizer que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. E aí ele continua: quando tu também deres um almoço ou um jantar, então ele fala de uma festa de casamento, depois ele fala de um almoço ou um jantar, ainda usando essa comparação da comida. Chama os pobres, chama os maltrapilhos, chame aquelas pessoas que não podem te retribuir. Porque nós somos assim, geralmente. Você faz o bem para mim, eu faço o bem em troca.
Quando eu recebo o bem de alguém, automaticamente eu já me sinto meio obrigado a retribuir esse bem, esse favor, com outro favor. E Jesus vem dizer, chama quem não pode te retribuir. Porque aí quem vai te retribuir é o próprio Deus na ressurreição dos justos. Então chama os maltrapilhos, chama os mendigos, chama aqueles que realmente não têm condições nenhuma. Queridos irmãos e irmãs, vemos aqui então duas virtudes que Jesus vem falar para nós a partir de parábolas. Primeiro, a virtude da humildade. A humildade, que é a capacidade que nós devemos ter de se humilhar. A humildade, que é a capacidade que devemos ter de olhar-nos com os olhos de Deus. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa espanhola, dizia que na humildade está a verdade. E a verdade está em que eu nada valho sem Deus. Como o próprio Jesus dizia, sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo que há de bom em mim, tudo aquilo que há de meritório em mim, na realidade, a ação do próprio Deus na minha pessoa. Eu sempre gosto de falar, muitas vezes as pessoas não se apercebem. Mas todo bem que eu faço, toda caridade que eu realizo, todo pecado que eu deixo de cometer, é Deus que está atuando na minha vida, na minha alma. Como também, se de repente cair no pecado, cair numa falta, eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor, procurei o sacerdote, fiz a confissão, também é ação de Deus. A humildade. A humildade sem a qual, meus irmãos, nós não podemos nos salvar. E aí quando nós vamos olhar para a humildade, o humus, que a humildade vem de humus, que é o fertilizante, o esterco, aquilo que vem adubar a terra, porque a humildade, dentre todas as virtudes, é como se fosse um cordão invisível, um cordão precioso, porém delicado, podemos dizer assim, sutil, que une as pérolas. Imaginemos um colar de pérolas, né? Unidos as pérolas por um cordão. Vamos dizer que podemos ter várias virtudes. Podemos ser caridoso, honesto, prudente, esforçado, mas se falta o anel, se falta o cordãozinho que une tudo, chamada humildade, tudo falta. Tem um dito dos santos que eles falam assim, sobre a virtude da humildade. Vamos imaginar aqui um condutor de uma carruagem, em que ele está lá conduzindo os cavalos e atrás dele está a carruagem. Então diz assim, esse apofitegma, diz assim essa sentença dos padres do deserto. Você pode ter todas as virtudes na carruagem, ser uma pessoa boa, caridosa, prudente, enfim, esforçada, ter todas as virtudes, justa, qualidades e virtudes, mas se o condutor da sua vida for orgulho, fatalmente você se perderá. E muitas das vezes podemos ter todos os defeitos, todos os erros na carruagem da nossa vida, porém se o condutor for a humildade, nos salvaremos. Aqui podemos comparar mais ou menos aquilo que Jesus veio dizer na parábola do publicano e do fariseu. Diz que os dois foram para o templo de Jerusalém, como se fosse o santuário, era o santuário dos judeus, enquanto o fariseu estava lá diante do altar, batendo, se autoafirmando, dizendo, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens, eu não adultero, eu sou fiel, dou o dízimo de tudo, eu jejuo, cumpro os mandamentos. E do outro lado estava no pórtico do templo, se sentindo mesmo indigno de entrar, um publicano, pecador público, que batia no peito dizendo, Senhor Jesus, Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador, não sou digno de estar aqui. E Jesus diz que um voltou justificado para casa e outro não. Nós podemos ver isso, meus irmãos, minhas irmãs. Humildade e orgulho. Porque o orgulho é o contraponto, é o vício oposto à virtude da humildade. O que é a soberba? O que é o orgulho? É o amor desordenado por si. Toda criatura se ama. Mas o orgulhoso, a mulher orgulhosa, se ama demais. A ponto de não amar a Deus e nem amar os irmãos. É muito interessante isso, né? Que a pessoa orgulhosa, arrogante, ela nunca pede perdão. Ela tem dificuldade de se reconhecer pecadora, limitada, miserável. É uma pessoa que sempre tem o pronome eu na boca, né? Eu, meu, sempre falando de si. Tem muita dificuldade. E aí quando Deus, o alto céu, olha para baixo, para a terra, que é uma analogia evidentemente que eu estou usando, e vê um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa,
Deus se lembra do pecado de Satanás, de Lúcifer, em que ele, auto-narcisista, olhando para sua própria beleza e perfeição, se autoglorifica e acaba se revoltando contra Deus. A humildade. Podemos lembrar aqui que a religião católica é a religião da humildade. Quando nós entramos no templo católico, a primeira coisa que contemplamos é um altar e um crucifixo. Contemplamos um Deus pregado na cruz por nosso amor. Na oração da coleta, a oração principal que o padre faz no domingo de Ramos, diz assim: ó Deus, que para dar um exemplo de humildade, entregastes o vosso Filho na cruz. Para dar um exemplo de humildade. Olhamos para a vida de Jesus, é uma humildade sem fim. Ele, sendo Deus, se fazendo homem, se fazendo servo, servindo, amando, morrendo na cruz, lavando os pés dos seus discípulos. A humildade que cativa o coração de Deus. É muito interessante, aqui vou fazer um contraponto. Num dos livros, vários livros eu já li, do padre Gabriel à Morte, não me lembro, Gabriel à Morte, o padre já morto, já falecido, com fama de santidade, exorcista, reconhecido pelo Vaticano, dizia que num dos exorcismos o demônio dizia que o que ele mais odiava na Virgem Maria, em Nossa Senhora, era a humildade de Nossa Senhora. A humildade da Virgem. Olhou para a humildade da sua pobre serva, como está no Magnificat. Quanto Deus mais exaltava, mais Maria se rebaixava. A humildade que vem nos lembrar aqui, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, em que São Francisco ele faz uma comparação das coisas criadas, das perfeições das coisas criadas que vão nos levando ao próprio Criador, porque as coisas criadas falam do Criador através da sua existência, dos seus atributos, das suas perfeições. Deus escreveu 2 livros. Nós temos a Bíblia, que é o livro, a revelação inspirada por Deus, escrita com palavra humana, mas temos a natureza, as criaturas. E aí, quando ele fala da água, São Francisco de Assis chama a água de humilde. E aqui é muito interessante essa comparação, porque um rio, ele começa no alto da montanha. E aí depois, devido à lei da gravidade, a água vai descendo, 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 vai contornando as barreiras, porque quem é humilde também contorna as dificuldades, e se encontra depois no oceano, se encontra o mar, encontra a imensidão, encontra o imensurável, encontra a grandeza, encontra o próprio Deus. Quem é humilde, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado, encontrará com o próprio Deus. E aí depois Jesus vem falar da caridade, que coisa interessante. Então, quando deres um almoço, quando deres, então, um jantar, Nosso Senhor vem dizer isso, né? Chame quem não pode te retribuir. Ou seja, Nosso Senhor está falando da caridade aqui. E é necessário nós fazermos essa distinção entre filantropia e caridade. Filantropia é o amar o homem pelo homem, né? Eu fazer o bem sem sentido sobrenatural. Me lembro aqui da vida de Voltaire. Voltaire, que era um homem altamente anticatólico, né? Maçom. Voltaire, que chamava a igreja de infame, inimigo mortal da igreja católica. Uma vez ele dando uma esmola para o mendigo, deu para o mendigo, e aí o mendigo disse: graças a Deus, Deus lhe pague. Ele disse: não é graças a Deus, mas graças a mim. Porque eu que estou te dando essa esmola. Eu te dou por amor a você. Isso é filantropia. Ajudar o homem por amor ao homem. Mas a caridade tem um sentido diferente. A caridade significa eu ajudar o outro por amor a Deus. Ver Jesus no outro. Aquilo que é o evangelho justamente do juízo final, que nós vamos ver em Mateus 25. Né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste visitar-me, estava no hospital, estava enfermo e fostes ver-me. E quando foi que a gente fez tudo isso, Senhor? Quando fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. E quando foi, Senhor, que não fizemos isso para ti? Quando deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Devemos amar as pessoas, devemos perdoar as pessoas por amor ao Senhor. Vermos o Senhor nas pessoas. Aqui fecho justamente a humildade e a caridade que nós devemos pedir como dom de Deus
duas virtudes que chamam para nós o olhar de Deus, também juntamente com a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Me lembro aqui da história tanto da irmã Dulce quanto de Clemente Hofbauer, São Clemente Hofbauer. Irmã Dulce todos nós conhecemos, essa brasileira santa, essa apóstola da caridade, apóstola da caridade que vivia na Bahia, que viveu uma cena parecida com São Clemente Hofbauer, mas ela viveu no século XX, 1900 e pouco, e São Clemente, 1700 e pouco, chamado apóstolo de Viena, um redentorista alemão, e nos diz na vida dele que ele foi pedir para o seu orfanato uma ajuda, uma contribuição, e veio um cavaleiro montado num cavalo, orgulhoso, altivo, e quando viu o padre naquela situação, ele escarrou na cara do padre. Aí nos diz que São Clemente Hofbauer estava em pé, e o outro estava a cavalo, sentado na sua montaria. Ele limpou com lenço e falou para aquele cavalheiro, então, isso é para mim. E aí ele estendeu as mãos e disse, e agora? O que você tem para dar para os meus órfãos? Nos diz a vida da irmã Dulce, e também ela vivenciou algo parecido, só que não com um homem montado no cavalo. Então esse escarro, São Clemente Hofbauer foi escarrado no rosto, a irmã Dulce foi escarrada na mão. Isso aqui é para mim, porque eu mereço. Olha a humildade. Mas o que você tem para dar para os pobres? Aqui está a caridade. E aí eu posso fazer também aqui uma comparação com um outro santo, São João de Deus, que era em espanhol, mas acabou, perdão, um santo português, se eu não me engano, agora não me lembro direito a nacionalidade, aqui na Península Ibérica, se era espanhol ou português, me falha a memória. Mas um santo que teve a caridade, o dom de trabalhar principalmente com aqueles que tinham problemas mentais, problemas psiquiátricos, chamados loucos, né? Nos diz que certa vez ele andando na rua, ele viveu 1400 e pouco, século XV, século XVI, ele viu um maltrapilho na rua, e ele pegou, jogou o maltrapilho aqui no ombro, levou para casa e foi lavar os pés desse mendigo. E quando ele está lavando os pés, ele percebeu 2 buracos, ele estava reclinado nos pés do mendigo, ele viu 2 buracos de prego em cada pé. E quando ele olha para cima, porque ele estava reclinado, ele viu o rosto de Jesus. E Jesus sorriu para ele e desapareceu. Isso é caridade. De ver Jesus, porque Jesus está disfarçado em cada um dos irmãos, por mais pecador que nós sejamos. Podemos também, irmãos e irmãs, pensar na humildade e na caridade. Eu tinha falado que ser católico é a religião dos humildes, sim. Porque você vê um Deus crucificado quando entra numa igreja. Porque você vê o sacrário onde Jesus está na Eucaristia, debaixo das aparências de um pão, que nem parece ser pão, que é uma hóstia, farinha com água. Um material miserável, podemos dizer assim, mas por detrás está o próprio Deus, transubstanciado no Santíssimo Sacramento. Você quando peca, você pede perdão a Deus, mas vai procurar o sacerdote, porque assim Cristo ensinou, e vai fazer a tua confissão. Alguém que é orgulhoso não se confessa com o padre. Não consegue ter essa violência, porque eu vou me confessar com o padre que é mais pecador que eu, é verdade. Por isso que você, quando faz isso, você exercita a humildade. A humildade, e aqui nós podemos entender, queridos irmãos e irmãs, essa virtude que tanto chama o coração de Deus. Alguém que é humilde vai se enchendo de Deus, vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, vai se esvaziando de si para poder encher-se do Espírito Santo. Quando vemos pessoas que têm dificuldade em perdoar, em dar um perdão, em amar, se reconciliar, por detrás de tudo, muitas vezes vemos o orgulho, não? Por que que tal pessoa me ofendeu? Por que fez isso para mim? Como se eu fosse mais importante que os demais. E eu vou combater o meu orgulho meditando na minha miséria. Por exemplo, meditando na minha própria morte. Tudo fala da humildade na Igreja Católica. Por exemplo, a reza do Rosário, a reza do Terço. Me chama muita atenção São Luís Grão de Montfort, este grande santo mariano, na sua obra O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse clássico que eu convido você a conhecer e ler.
São Luís Grão de Montfort fala que o rosário é a oração dos humildes. A oração dos humildes. Alguém que é orgulhoso, alguém que é soberbo, não consegue rezar o terço. Ele não consegue parar e meditar os mistérios do terço, parar e rezar uma sequência de um Pai Nosso e 10 Ave Marias e um Glória ao Pai e outras demais jaculatórias. Só os humildes vão entender isso. Só os humildes, como ensinava o Padre Pio, vão entender que a monotonia das Ave Marias vem se contrapor à monotonia dos meus próprios pecados. Somos convidados a fazer essa oração, chamada a oração do nome de Jesus, tão querida pelos orientais. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Peçamos a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a humildade e a caridade. Tudo que você fizer, procure isso. Finalmente termino aqui contando uma história que foi pregada num dos encontros da Renovação Carismática por um padre americano, isso já na década de 90. Disse que uma senhora psiquiatra americana havia participado de um retiro, não me lembro agora se foi com o padre Eduardo Doggett, com o padre Dario Bittencourt, isso faz muitos anos. Essa mulher se encontrou com Jesus e foi procurar o padre e foi dizer para o padre que queria ajudar muito na igreja, porque havia se encontrado com Jesus, havia feito uma experiência com Jesus Cristo. E o padre olhou e disse, bom, a igreja está suja, preciso de alguém que limpe a igreja. E a mulher disse, padre, eu sou uma médica, tenho mestrado, doutorado, tenho especialização, sou psiquiatra nisso e naquilo. Aí o padre, pela segunda vez, disse, a igreja está suja. E a mulher, pela segunda, pela terceira vez, foi apresentando o relatório de credenciais dela, acadêmicos. Terceira, quarta vez o padre falou, a igreja está suja, até que ela caiu em si e disse, bom, eu tenho tudo isso, mas Deus não quer isso de mim. Deus quer que hoje eu limpe a sua casa. Que possamos ter um coração de servos, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, e Sagrada Face. Não vamos procurar os primeiros lugares. Claro, se está no seu trabalho, nos seus estudos, tenho que lutar para ser o melhor profissional da minha área, para poder alcançar a vitória, alcançar a melhoria, mas eu tenho que ter um coração humilde de servo para amar, para poder ajudar quem eu tenho que ajudar. Mas Santa Teresinha dizia, procure os últimos lugares, porque o último lugar em quem deseja, ninguém quer. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, nos ajude a termos essas duas virtudes que chamam a atenção de Deus, humildade e caridade. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.